Bem-vindos ao Advogando em Consórcio, nosso podcast voltado exatamente para falar sobre consórcio, onde a gente quer compartilhar aqui histórias inspiradoras sobre o consórcio, histórias de superação. Eu sou a doutora Márcia. Eu sou a doutora Jéssica e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, Nadson Marques, que, modéstia à parte, é um dos nossos clientes preferidos. Eu nem posso falar isso, porque senão o pessoal vai ficar enciumado, né, Nadson? Lembrando que esse podcast, esse episódio está sendo gravado diretamente de Macapá, terras mapacaenses. Seja bem-vindo, Nadson. É uma honra muito grande, rapaz, pegar essas doutoras lá de Goiânia, não é fácil. A última vez falei com a doutora Márcia, a primeira vez que ela vem aqui, pô, Nádia, mas não quero ir pra trabalhar não, é pra me divertir, eu quero conhecer a cidade. Exatamente. Então, eu falei assim, uma vez pra doutora Jéssica, eu falei, ó, vim só uma, é difícil, imagine as duas, então uma honra grandiosa, vim aqui em Macapá, tá certo, gente? E obrigado pelo convite, me sinto honrado, tá certo? Um projeto que está se iniciando e tenho certeza que já vai ser um sucesso muito grande, tá certo? Obrigada. E falar aqui da história do consórcio, né? Como eu comecei aqui, para vocês, primeiramente, pessoas que, como eu falo ali, uma rotina sempre, toda semana, e sempre pergunto também, se é um cara que pergunta, doutora, como é que pode fazer isso? Doutora, como pode fazer isso? Doutora, como pode fazer isso? Então, Sigam as sugestões dele, viu, gente? Pergunte antes. Uma vez foi Pergunta antes de fazer. Uma vez foi para postar uma foto, falei, doutora, posso postar essa foto? Exatamente. Doutora, posso postar essa foto? Gente, eu me chamo Nadson Marques, tenho 26 anos, tenho 3 anos de consórcio, então, para mim, quando eu comecei nesse negócio, antes disso tudo, né, eu sempre fui um cara que gostei de vender, eu sempre fui um cara que gostei de estar ali atendendo o cliente, mostrando ali que, antes na minha cabeça era o seguinte, não, eu gosto de vender, eu vendia perfume na rua, eu gosto de ter dinheiro no bolso ali todos os dias, vinha aqui rodava o Macapá, ia para Santana também, e depois eu estava em busca de uma oportunidade direto. Não deu certo, veio a pandemia e eu comecei a ser ajudante de pedreiro trabalhando junto com meu tio. E depois eu conheci minha esposa, uma esposa maravilhosa que mudou a minha vida. E eu falei, rapaz, eu da forma que tô, não vai ter como sustentar essa mulher. Ela é cara. Mulher é cara. Mulheres são caras. Não é só a sua, não. Aí eu falei, essa mulher é cara. Eu falei, e agora? Eu tenho que trabalhar, só aqui. E teve um dia que me decidi, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu via que, poxa, eu vim do esporte, né, antes de tudo, e meu pai me ensinou muito no esporte junto com a minha mãe, que a gente não pode perder as oportunidades, entende? Sim. E no ciclismo, quando eu era atleta, eu era o cara velocista que ia pra chegada, 1 segundo, se tu perder 1 segundo como oportunidade, tu já perdeu ali 6 meses de treino, 1 ano de treino de uma grande competição. Então, quando eu vi, eu falei pro meu tio, tio, vou procurar outra oportunidade, quero procurar um emprego. Cheguei a vender internet na rua, cheguei até mesmo aí fazer de tudo. Fui vender telefone, vender plano de celular. Mas sempre foi disciplinado, né? Até porque o esporte te trouxe essa característica da disciplina eu também. sempre falo, o vendedor é vendedor sempre, Sempre. Né? Porque Isso. não é só, igual você falou que vendeu perfume, vendeu internet, chegou até chegar no consórcio, você tava já vendendo, já era um vendedor. Sempre vendi muita coisa. Quando foi pra ajudante de pedreiro, foi daí que decidiu. Eu falei, rapaz, tinha saído às 5 horas de casa, chegava às vezes 10 horas. Meia-noite, eu falei, cara, não quero essa vida pra mim, não. E pedi sempre a Deus uma oportunidade de mudança de vida. Eu falo assim, eu não sou evangélico, mas só que eu tenho uma fé muito grande em Deus. Sim. E uma vez eu fui na igreja com a minha mãe, com a minha esposa, e pedi pra ela, tinha um pregador de fora, e ele falou assim, eu sempre duvidei, falei, será que esse cara ali, ele fala, se chama profeta, será que ele é profeta mesmo? Eu vou lá com ele, no final da pregação, eu falei, quero ver se é profeta mesmo. Desafiou. Não, falei, quero ver se o profeta mesmo. Falei, cheguei mesmo assim com ele. Falei, então fala, abençoado. Ele falou assim pra mim, falei, deixa eu ver tua mão. Falei, o que eu vou ser? Eu quero ser isso, dessa forma, eu quero ser um cara de negócios, eu quero ser um cara que vai dar orgulho pro meu pai, com a minha mãe, sempre como eles mais esperam. E esse cara falou, Nadson, tu vai ter uma oportunidade na tua vida que tu não vai poder deixar passar. Tu vai ser um cara de negócios, tu vai ter tua própria empresa, mas toma muito cuidado com isso. Eu juro pelos meus filhos, isso aqui ficou gravado na minha vida. E eu creio nisso, eu acredito mesmo. E, cara, depois eu falei pra minha mãe, falei pra minha esposa, falei, cara, falou que eu vou ser de negócio, mas que negócio? Eu já tô pronto, preparado e a gente fica querendo. sempre assim, mas é quando? Que horas que é? Me fala Pois qual é. porta Pelo amor que de Deus, eu entro. tô precisando de dinheiro agora. Pois é, isso era um domingo, isso era que amanhã, quando é. Cara, eu fiz, quando eu fui numa empresa aqui em Macapá, né,
E eu fui na primeira vez, na entrevista não me aprovaram, na segunda vez, nada. Aí você falou, só não sabe de nada que ele tá Eu falando. falei, bicho, e agora? Será mesmo? Aí eu falei o seguinte, mas eu queria trabalhar no consórcio Sim, porque eu vi o pessoal bem arrumado, bem alinhado. Eu falei assim, pô, eu quero trabalhar de terno. E você já conhecia alguém que trabalhava nesse segmento? Porque na empresa, doutora, ficava no centro, e quando às vezes eu passava de ônibus e eu via o pessoal entrando. De terno. Isso. Você Aí vai você saber falou, pra onde ó. que eles estão indo? Estão indo fazer o quê, esse pessoal? É, eu falei, rapaz, e eu falei, esse pessoal ri, se arruma bem, todo mundo fala bem, todo mundo novo. E eu falei, não, vou meter meu currículo lá. Aí o que aconteceu, eu fui 2 entrevistas, não foi. Eu peguei e coloquei num currículo bem grande vermelho, assim. Bora ver se eles não chamam mesmo. Se vocês não me contratarem, vocês vão perder a oportunidade de ter o melhor vendedor da equipe de vocês. Nossa, foi Isso ousado. é o que eu falo. Sempre você tem que buscar de alguma forma chamar a atenção, Atenção. né? E você pensou Não, exatamente eu nisso. falei, ó, imprime colorido e coloca isso daqui em vermelho. Eu fui numa entrevista. Nossa. Foi uma entrevista e hoje nessa data aqui foi uma coisa, sabe, tão lógica, doutora, falar da minha história agora aqui. Foi lá, eu tava na empresa de manhã e o cara que fez a minha entrevista, ele não é mais do negócio, do consórcio, trabalha na Chevrolet. Ele foi lá no escritório. E aí, tava passando na frente, eu vi, porra, parabéns pelo sucesso, parabéns. Eu parei pra analisar, ele falou o seguinte, eu ainda me lembro, no dia da tua entrevista, que tu falou que só chegou atrasado, porque tinha acabado de sair de uma laje, eu tinha pedido pra sair mais cedo do concreto, porque uma entrevista. E fez a entrevista, comecei o negócio, bem seguro, porque eu vi rápido, falei, cara, isso daqui não é negócio pouco. Não é um negócio fácil, porque precisa lidar com o cliente. Eu lidava com o cliente ali, Sim. não só com exemplo. Vendia perfume, uns perfumes pequenininhos assim, que era R$20. Eu ganhava R$5 por cada perfume. Eu falei, cara, eu vendia perfume é fácil. E aqui, que tem que vender? Porque o valor é mais alto, o valor Muito da aquisição maior. é mais rápido, mais alto, né? Isso, consórcio para o cara vai comprar moto, consórcio o cara vai comprar o carro, a casa. Um sonho, né? Vai É, realizar o sonho da pessoa. aham. Eu costumo dizer, doutora, que é o maior sonho do ser humano. Sim. Eu, exemplo, sim. primeiro, o cara vai entrar 18 anos, ele quer comprar uma moto. Exatamente. Sim. Aí ele vai conseguir uma namorada aí, vai começar a casar, vai querer comprar um carrinho. Aí forma uma família, vai querer comprar uma casa. Pronto, Sim, é isso sim. a vida do ser humano. Aham. Então, eu não deixei oportunidades passarem. Comecei meio inseguro, com medo. E você lembra como é que foi a primeira venda que você fez? Eu lembro, doutora. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que nem o vendedor de consórcio esquece Nossa, a primeira cota vendida. Eu lembro. O que você vendeu? O que foi a primeira cota que você vendeu? Foi para Era aquisição pra de ser um quê? carro, era pra ser um carro. Aham. Era uma Saveiro que a mulher tinha. Me mandaram mais imagens pra eu postar. Eu falei, rapaz, vou postar aqui no grupo da família, postar no meu Facebook. E uma pouca conhecida, ela mandou mensagem pra mim. Não, tô vim aqui e tal. Ela falou, como é que é? Não sei, mulher, só vem aqui que eu vou te explicar. Pelo amor de Deus, compra de mim, eu preciso vender minha primeira cota. Me ajuda aí. Isso foi no meu segundo dia. E isso fez um impacto muito grande pra mim, porque foi a seguinte situação. A minha supervisora lá não estava na sala e só tinha os vendedores que eram vendedores novatos igual eu. É uma dica que eu dou pros supervisores. Cara, nunca deixa a tua equipe sozinha. Nossa. Porque, imagina só... Eu Um fui vendedor cara- com um dia, né, de um empresa. dia, exemplo. E você falou que os outros também estavam sem experiência, não tinha Aham, experiência. Isso, eram pessoas novas. Eu falei, cara, caramba, e agora? Quem é que vai me ajudar? Quem vai me dar uma força? Aí peguei um rapaz lá, me ajuda aí, tu que tem mais tempo que eu. Não, o cara tem mais tempo que eu, ele sabe mais que eu. Nem sempre, né, Vamos- Lattes? Pois é, aí eu falei, vamos lá. Aí o vendedor foi, tu querendo pra vender e tudo. Quando ele pegou a caneta pra atender a mulher, eu vi que ele se tremeu. Eu falei, nossa. Falei, esse cara tá nervoso. Como assim esse cara tá nervoso? Se ele tá aqui Você já tá mais aqui tempo mais que tempo. eu. Pois é. E eu que querendo vender. Aí quase- você falou, mas quem vende sou eu. Vou ensinar pra esse cara agora como é que faz. Não, eu Mas também falei, é questão de segurança mesmo. É. isso, e eu aqui no lado olhando pra ele assim. E aí, o que tu vai falar? Aí você sai daqui de perto de mim, que senão você vai atrapalhar a minha venda. Não, pois é, doutor. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos lá dentro. Ele falou, não, vou fazer o cálculo aqui e já volto. Aí quando ele voltou, eu já percebi, esse cara não vai vender. Esse cara não vai vender pra minha cliente, vou perder a cliente. Aí tinha uma supervisora no tempo, e ela tava falando bem e tal. Eu fui lá com ela e falei assim, fulana, me dá uma força com uma cliente. Tô com uma cliente aí, a nossa supervisora não tá, me dá uma força. Não, tá certo, foi lá. A mulher explicou o consórcio, tudo certinho, bem redondo. Não tem o valor da adesão agora, da entrada, não consigo agora na documentação também. Amanhã eu venho para finalizar o contrato. Ok. Eu feliz da vida, chegando em casa, quase dando salteado e tudo. Falei, amanhã é dia. O cara nem quase dormiu, Não. acordando cedo ali. Deus, eu hoje, só te peço uma coisa, que essa mulher volte amanhã. falei, hoje é o dia. Aí chegou lá, não, amanhã eu vou 9 horas. E eu esperando ela. Quando ela retorna, aí tá, já veio outra pessoa da minha equipe pra atender ela. Não, vai passar tudo certinho. Ela veio só pra finalizar.
Não, só pra finalizar, então beleza. O rapaz foi lá, inclusive o rapaz que eu falei agora há pouco. Aí na hora que entrou lá no setor administrativo, ela saiu sem nada na mão. Aí eu falei, alguma coisa deu errado. Nossa. Porque se vai pra finalizar o contrato... E seus sonhos Cadê o sendo contrato? frustrados Não naquele sai da mão. momento. Não, sabe o sorriso da orelha dele assim? Foi baixando. Falei, não, alguma coisa aconteceu. Aí eu perguntei, e aí, fulano, o que aconteceu? Não, porque a mulher de ontem não falou que era pra vir com um valor da parcela, da adesão. Eu falei, como assim ela não falou? A mulher é supervisor, tem mais tempo que eu, e eu tenho certeza que para ser supervisor aqui é um cargo de grande responsabilidade. Sim. Como assim ela não falou isso? E desde aí, então, levei o seguinte para minha vida. Quer fazer uma coisa bem feita? Faça você mesmo. Faça você mesmo. E desde então, nesse mesmo dia, eu perguntei para a pessoa, o que o cara precisa para ser supervisor? Primeiro tem que comprar. Aí o povo, gente, mas você chegou aqui ontem, meu amigo. Mas é aquilo que a gente fala, né? Ainda que você não seja aquilo, já se comporte como se fosse. Até que, exatamente. né? Isso. Porque a gente tem uma apresentação, né? Tem dentro do meu escritório, que é a oração, todo mundo vem, faz a oração, e depois tem o nosso grito de guerra. Que é lindo, por sinal, né? É emocionante, porque a gente ouviu. É de arrepiar, literalmente. E valoriza o nosso grito de guerra. Aí o que acontece? Aí eu falei, não, mas o que precisa ser supervisor? Fiquei encucado com isso na minha cabeça. Falei, rapaz, a mulher não falou que era para levar valor de entrada, como assim? Na minha cabeça, não me falaram na entrevista, né? Algumas empresas de consórcio, sim, assim, na carteira, faço comissões. Na nossa, lá, quando eu entrei, era só comissionado. Na minha cabeça era o seguinte, é salário mais comissão. Desde então eu sentei. Não, e papo vem, não tava indo cliente não fechava, e eu já com foco ser um supervisor. Sim. Numa apresentação, teve um rapaz que falou o seguinte, eu tenho 21 anos, sou supervisor de vendas. Aí perguntaram qual foi o salário dele, ele falou R$3.000. Falei, olhei pra ele assim, no lado dele, falei, R$3.000? Igual a nossa história, né? Nosso sonho também era ganhar 3 mil Nosso sonho, reais. quando nós abrimos nosso escritório, também era ganhar R$3.000. Eu mesmo, a Márcia, a gente sempre falou, não, se a gente ganhar R$3.000, não, nossa, a gente só queria pagar as contas, porque 3 mil só dava pra pagar as contas, não era pra viver, era só pra pagar as contas. R$3.500, ótimo. Ótimo. Aí eu falei assim, não, como assim, 21 anos? Eu tenho 23 anos. E eu falei, não, o que tem que fazer? Agora você é supervisor, você me carga, responsabilidade. Isso ficou na minha cabeça. Eu perguntei pra ele, bicho, o que tem que fazer pra ser supervisor? Primeiro tem que comprar um terno. Eu tava com umas calçadinhas meio rasgadas, uma camisa assim, quase meio que do... Meu Deus, como é o nome do cara lá da Grande Família? Agostinho Carrara. É tudo do mesmo nome. Então, beleza. Falou pra comprar um terno. Demorou muito. O rapaz falando assim, era um dia de um pagamento. Eu entrei meio que se fosse um meio de uma produção. E era dia de pagamento, não tinha nada pra receber. Eu falei, vão me chamar. Aí eu falei, já tá finalizando o dia. Eu falei, não vão me chamar não pra me receber. Cadê meu salário, gente? Pelo amor de Deus. Eu tava ansioso, era uma sexta-feira. Eu falei, não, cadê? Aí o rapaz falou assim pra mim, e tu vendeu alguma coisa? Eu falei, só ganha se vender? É claro, se não vender, vai ser mandado embora. Eu falei, eu não sabia. Rapaz, a modo que ativou o homem. Ativou uma ira em você, você falou, não, deixa comigo agora. Eu falei assim, como assim? Aí a minha mulher já tava me emprestando dinheiro pra eu e você contando pra na sexta eu te pago. E não, o churrasco tava combinado. O churrasco tava marcado. Falei, nossa, me desmotivou tudo. E desde então, eu comecei a ligar, trouxe cliente, consegui fechar minha primeira venda. Se dedicou mais também, né? Isso, exatamente. A mente começou clareou. Na verdade, você entendeu ainda. Como que funcionava, né? Ali. E na minha cabeça, doutor, o consórcio ele é incrível, não sei, na vida de advogado, gera muita competitividade. Sim. Teve pessoas que entraram junto comigo e venderam. Eu falei, como assim? Por que ele vendeu e eu não? Esse cara entrou no mesmo dia que eu, já vendeu. Falei, não é possível, eu não vou ficar de fora. E o importante, assim, que desde o início você tá falando, você se permitiu ser modelado também, né? Através de outras experiências que você teve, de outros vendedores que tinham ali junto com você também, você quis entender, de fato, como que funcionava a dinâmica do negócio, para que você também tivesse sucesso naquela carreira, né? Porque às vezes as pessoas chegam e ficam acomodadas, às vezes o vendedor chega e fica acomodado, não vendi, esse aí mesmo, hoje não, amanhã não, e a pessoa se acomoda e não procura, assim, crescer dentro do ambiente, né? E quando passam uns 15 dias, 20 dias, perdeu o mês, aí culpa um negócio. Não, o consórcio não funciona. Sim. Geralmente, quando as pessoas ficam usando desculpas assim, porque o mercado tá ruim, porque isso tá ruim, igual você viu que tinha não, eu não consegui vender, por que eu não vendi? O que eu tenho que fazer diferente? Vou buscar, porque eu acho que é isso. Fez da dificuldade a motivação, né? Isso. Aí foi daí que eu fui atrás, fechei minha primeira venda. Comecei a entrei já em outro grupo diferente.
seja muito bem-vindo no grupo dos melhores. Falei, olha, Já, grupo dos já deu mais confiança, né? O melhor tá aqui, né? ganhei o mel, batia no peito. Eles me estão me chamando de melhor, então eu sou o melhor. Aí tá, quando foi no dia do pagamento, eu fechei uma média de acima de 300 mil, com acho que foi 4 a 5 clientes. E eu falei, cara, e agora? Como é que vai ser? Quanto é que eu vou receber? Chegou na hora lá, eu não tinha Pix. Eu não tinha chave Pix. Você só queria receber, né? Não sei como é que é. Eu falei, cara, vai estar tudo espécie. Como é que eu vou cheio de dinheiro no bolso? Eu falei, quanto é que eu vou receber? E o meu representante na época, ele não estava em Macapá, ele estava viajando. Aí ele falou, quem não recebeu, manda sua chave Pix. Eu falei, e agora? Aí foi daí que eu peguei, criei a chave Pix, baixei o aplicativo da Caixa. Vai deixar de receber jamais. Jamais. Não, Se eu tiver que te encontrar onde você estiver, eu vou. Manda a localização que eu chego. Dá 5 minutos que eu tô aí. Quem tá na esquina sou eu. Aí eu fiz a chave Pix e mandou. Quando caiu na minha conta, assim, R$1.998. Falei, eu sou rico. Falei, tudo isso é meu. Acho que ele mandou errado. Falei, mano, me diz uma coisa. Um rapaz do lado, como é que é esse pagamento aqui? Não, tem uma certa porcentagem que tu multiplica pelo valor do crédito. Essa porcentagem aqui, eu falei, essa porcentagem aqui? Não tem, pode falar, 0,07, né? Uhum. Nossa! E eu, acostumado a ganhar, às vezes, por mês, R$800, com ajudante de pedreiro, isso trabalhando todo dia ali. Falei, não, quem tá rico é eu. Churrasco é por minha conta. Não, você vai chegar agora, eu tô grandão. Não, quem tá grandão aqui sou eu. Mas o que eu pensei logo na hora? Que o supervisor falou também o seguinte, que esse é um supervisor, compra um terno e tudo. Pega esse dinheiro e investe foi incrível. na roupa. Eu falei, amor, vamos ali no centro comprar uma roupa pra mim. Porque eu sempre peço a opinião dela. Eu tô bonito e tal, tem que ficar bonito pra ela, né? Se ela for ficar bonita, Isso. Aí demorou, não, tem uma loja X. A gente foi lá, eu peguei um terno, uma camisa, sapato, cinto e tudo, deu uns R$800, R$900. Não me lembro agora. Ela falou, tu vai gastar tudo isso? Porque o cara, pro seu supervisor, tem que vestir bem. Sim. Aí e você já visionário, né? Já pensando na supervisão. E assim, às vezes as pessoas ficam perguntando por que vendedor de consórcio usa terno, justamente para passar essa credibilidade, né? Isso. É uma credibilidade, uma seriedade do produto que você tá ofertando mesmo. Eu acho que mesmo. até para você próprio também, porque você Acredite, se sente mais seguro, né? você se sente mais, né, mais presenciável para poder falar com as outras pessoas, para se apresentar para as outras pessoas. Um exemplo, o nosso ramo, a grande maioria, eu aprendi, e realmente, depois que eu tive minha representação, o supervisor, contratando pessoas, é muito mais fácil lidar com uma pessoa, doutora, que, por exemplo, tá novo para aprender, do que consertar alguém que sabe que vem outras experiências juntos ali. Tem alguns casos que funcionam, com toda certeza, mas só que para mim foi bem mais raro. Difícil. Isso. Então, peguei, gastei R$800 com terno e tudo, e cheguei na empresa na segunda-feira, aí eu fiquei na recepção, chegou um cliente, olá, doutor, bom dia. Eu falei, bom dia. Eu falei, o doutor. Quem é doutor é eu, então, pronto. Cheguei lá, um terno azul, tinha uma gravata listradazinha aqui, pronto, não tirei mais gravata. E nesse meio passo aí, logo depois, me falaram também nesse mesmo dia, tu tem que ser independente, tu não tem que depender do teu supervisor, e na minha cabeça era o seguinte, aquilo que eu sempre levei no primeiro momento, quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo. E teve alguns casos de alguns clientes assim que, às vezes, o vendedor novato, quando uma venda não entra, né, ele quer colocar a culpa no supervisor. Porque o meu supervisor não quer fechar para mim. Depois de um tempo que eu aprendi isso, que tem algumas situações que o cliente não fecha. Eu falei, mas agora eu vou aprender a ler esse contrato aqui, vou fazer meus cálculos e tudo. E o supervisor a minha supervisora querendo um pouco me prender, tá, um pouquinho mais aí acho que foi de 20 a 25, 30 dias, eu acredito, eu fechei minha primeira venda. Falei, não, pronto, agora já era. Eu suei, pingava assim da mesa. Pingava na venda de nervoso, agora o que eu faço? Esse cálculo tá certo. No tempo tinha que preencher o contrato manual, um monte de coisa. Aí eu falei, rapaz, agora vai dar certo. E eu pensei o seguinte, agora não tem... E o medo de ter fechado essa primeira venda sozinho e ter feito alguma coisa de errado, né, Nadson? Isso, porque... E de voltar a venda, né? Depois eu fiquei sabendo o seguinte... Não paga nada, mas aí a minha supervisora falou, se tu errar alguma coisa aqui, é R$200 aí que paga esse contrato. Meu Deus. Aí o que eu fiz? Comecei a escrever de lápis. Depois eu ia fazendo por cima. Eu perguntava, tá certo? O nome aqui tá certo? Identidade, tudo. Graças a Deus deu certo. Depois de muito tempo. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, agora eu preciso do próximo passo. Ser um exemplo também não só na vestimenta e saber fechar uma venda. Porque... ter uma vestimenta, saber fechar uma venda é muito fácil. Agora, tu ter uma habilidade, entender de fato ali para poder explicar mesmo o que você está vendendo, né? Para não gerar um certo problema, tá certo? E deixar um consumidor insatisfeito, porque não é o nosso objetivo. Deixar o consumidor insatisfeito, muito pelo contrário. E comecei a colocar em prática e foi
foi passando o tempo, aí chegou o primeiro momento que eu quase desisti. Aí eu falei, mas na minha cabeça era o seguinte, bicho, eu tenho que dar certo esse negócio. Mas o que aconteceu, assim, que você quase desistiu nesse primeiro momento? Você passou por alguma dificuldade em termos de venda ou Metas não? Porque que aí não até então batiam? você ainda não tinha alcançado seu objetivo de ser supervisor, né? Você ainda estava como vendedor nessa primeira vez que você tentou desistir. Não, a primeira vez foi o seguinte, foi da minha própria mãe. Aí eu comprei o terno, bem vestido e tudo, a minha mãe falou o seguinte, e aí, meu filho, tá bonitão, né? Manda um selfie pra mim. Falei, olhei no telefone assim, manda um selfie pra mim. A mãe nunca pediu foto minha, mas tá, né? Porque que ela não pede que eu não faço. Mandei um selfie, demorou muito. Acho que 2 dias depois me ligaram. Uma certa empresa que estava inaugurando. Olá, o seu currículo foi aprovado para uma entrevista de emprego aqui. Ela não acreditava em você ali. Aí eu falei, entrevista, mas eu não mandei meu currículo para lá. Falei, tô aqui, tô trabalhando já. Né? Eu fiquei matutando. Falei, mas quem foi que mandou meu currículo para lá? Falei, só tem 2 opções. Ou a minha esposa, Ou minha mãe. ou a minha mãe. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, Zana, quem foi que fez meu currículo? Aí ela ficou toda assim, tá, vou te falar. A tua mãe falou que era pra eu fazer um currículo pra ti, porque ela não quer tudo nesse negócio, porque é só comissão, porque tu não pode dar certo, vão te escravizar nesse negócio, porque tu não vai ganhar dinheiro e tudo. E ela não bota fé em mim, não acredito. Nossa, aí parece que ativa um negócio na gente. Eu acho assim, que quando as outras pessoas duvidam da gente, a gente ainda, né, não gosta, mas releva. Mas quando é os pais da gente que falam assim, ó, não vai dar certo, parece que a gente fala assim, não, eu vou mostrar que eu consigo fazer isso aqui pra eles. Não, doutor, na hora veio a minha lembrança, o tempo que eu era só atleta, né? Às vezes treinava de manhã, ia pra escola à tarde, e de noite, era o tempo que ela chegava do trabalho, ela... já tá aí, o que tu fez hoje? Já foi treinar, passou o dia todo nessa bicicleta, não sei o que tem a mais, isso, aquilo. E por que tu não faz um curso? Porque os filhos das minhas clientes estão fazendo faculdade, os filhos das minhas clientes estão fazendo um curso. Aí eu lembrei da hora, falei, não acredito, ela não tá acreditando, né? Então, beleza. E eu continuei o negócio, né? E isso foi um passo, falei, agora vou. Isso, doutora, não só esse passo, foi pessoas que me motivaram. Sim. Porque, infelizmente, tem pessoas que, com essa situação, quebram o sonho de uma pessoa e outras se motivam. Sim. Não, e é importante você falar isso também, porque assim, quantas pessoas que não começaram no consórcio não foram desmotivadas por familiares, por esposa, por pai, por mãe. E às vezes o que acontece? A pessoa não acredita naquele mercado, ela não pensa assim, não, isso não vai dar certo, essa pessoa não vai ganhar dinheiro com isso, porque a maioria dos brasileiros, eles são condicionados a ter um salário fixo. Então, se você não tem um salário fixo, é como se você não tivesse garantia e estabilidade nenhuma, eu né? não sou ninguém no mundo. Você não é ninguém no mundo. Igual, por exemplo, a gente conhece casos, né, Márcia, de pessoas que deixaram de vender água no sinal para poder ingressar na carreira do consórcio e hoje estão super bem. Mudaram suas vidas, né? Aí você tem aquela... Mas eu acho que isso é para tudo na vida, né? Quando você enfrenta, assim, um primeiro obstáculo, ou você desiste, ou você faz aquilo ali dar certo a qualquer custo, né? Foi o que você fez. Mas eu acho que, na verdade, não é que foi direcionado por ser o consórcio. Eu acho que é porque a sociedade impõe que você tem que trabalhar de CLT primeiro, aí você depois começa a estudar, faz faculdade, e como se aquilo fosse o modelo de sucesso, né? Isso. E os pais acabam colocando isso sobre a gente, achando assim, não, precisa fazer isso para poder atingir o sucesso. E aí, quando eles começam a comparar com os filhos das outras pessoas, aí por que o meu não tá ainda? É como se na cabeça deles eles estivessem errando de alguma forma. Né? E aí eles, de alguma forma, induzem a gente a... E talvez hoje, se você for olhar, talvez você tenha muito mais sucesso financeiro do que todos esses outros filhos das amigas que estudaram, né? Porque não necessariamente você vai ser bem sucedido só pelo fato de você ter um curso superior. Né? Quando eu falo assim, até por mim, quando eu iniciei na advocacia, aí eu tentava trabalhar de outras formas, não conseguia. Aí eu lembro que um dia eu fui dividir com a minha mãe, né? Eu fui falar pra ela, nossa, mãe, tá muito difícil e tal. Sabe, eu já tentei, não sei como é que eu faço, ninguém abre a porta pra mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Márcia, se você quiser, porque eu já tinha trabalhado como vendedora, meu primeiro emprego foi de vendedora no camelódromo, eu vendia calcinha e sutiã. E aí ela pegou e disse assim pra mim, não, se você quiser, eu arrumo pra você. Eu vou colocar você pra trabalhar e voltar a vender calcinha e sutiã lá na Bernardo Saelno, que é uma avenida bem movimentada lá em Goiânia, e aí você volta pra lá. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, ela não acredita que eu vou ser advogado um dia e que eu vou ter sucesso com isso aqui. Aí eu pensei, aquilo me motivou, igual você falou, me motivou a falar, não, eu vou mostrar pra ela que é possível. Aí hoje eu falo pra ela, ainda bem que eu não voltei pra lá, né, mãe? Já pensou? Mas se tivesse, eu falo pra ela. E hoje ela mora comigo, né? Eu cuido dela, faço tudo. Eu falo, tá vendo? Foi bom eu ter insistido. Nisso daí, doutora, é um exemplo. Continuando a história, né? Quase eu zerei no mês, no consórcio comissionado, né? Sim. E falei, nossa, aí lá vai. Comecei a me lembrar do início. Será que a minha mãe estava certa? Fechei um contrato só. Contrato bem pequenininho, eu acho que foi 42 mil.
E falei, nossa, será que a mãe tava certa? E agora, o que eu tenho que fazer? Porque só a Rosana tá pagando as contas, ela tá pedindo ajuda e querendo ou não, a gente... O homem, né? O homem, Sim. é o homem que tem É que o provedor, levar. né? É o homem que tem que levar. E era vergonhoso pra mim mesmo. A Rosana sabe disso, eu falo pra ela. Não falo tanto hoje em dia, mas naquele momento era vergonhoso ver, poxa, ela me ajudando com o almoço, me ajudando com gasolina Sim. pra colocar na moto. A moto ainda era da minha mãe ainda, me emprestada. Então, eu falei, nossa, eu não tenho outra opção. Eu coloquei, depois eu cravei na minha cabeça o seguinte, eu não tenho outra opção se não dar certo esse negócio. Depois, se não der certo, eu vou fazer o quê? Sim. Entende? Então, demorou muito. Eu E falei, você se agora... apaixonou também, né? Porque, gente, ele tá contando a história que os olhos dele estão saltitantes de contar essa história do consórcio. E isso que você falou também é importante isso, porque por mais que tenha tido, eu acredito que não foi desacreditar, mas assim, porque ela tinha insegurança naquilo, mas você também tem uma pessoa ao seu lado também, que pôde tipo, pegar na sua mão e falar assim, não, eu vou segurar na sua mão porque agora você precisa desse suporte e a gente, Sim. consequente, o casamento é isso, é uma parceria mesmo, né? Acho que 100%, doutora. Foi daí que eu falei, não, mas vai girar. Passei um mês ali no sufoco, passei o segundo mês no sufoco. Falei, mano, não vai girar, meu Deus. Não vai girar, já estão querendo desistir aqui. Mês passado eu ganhei R$300, esse mês aqui eu vou ganhar mais 450. Vou fazer o quê? Aí eu parei pra analisar, eu falei, nossa, mas pô, eu ganhei 2.000 conto na primeira vez que eu entrei. É eu que não tô produzindo, é eu que não tô vendendo. Não, bora pra cima, Nath. É tu que tem que trabalhar mais. E ver as pessoas recebendo, meu representante, eu digo representante, ele tinha muitas vezes, ele pegava no dinheiro. E viu o pessoal na sala assim, com bolsa de dinheiro. Aí eu falei, nossa, eu que não tô recebendo. Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado, né? E eu falei, não, tenho que estudar, tenho que melhorar mais. E fui estudando, fui praticando, sempre buscando uma oportunidade. Teve uma transição de empresa para empresa, de administradora para administradora, e foi uma oportunidade melhor. E passado o tempo, eu estava estudando, me desenvolvendo, louco por uma oportunidade. A minha antiga supervisora, ela virou representante, e ela chegou depois de uns 4 meses ali com a gente. Na verdade, antes de tudo isso, no último dia que eu ia desistir, eu falei, não, vou sair desse negócio. Acho que era maio de 2021. Não, vou sair desse negócio. O negócio não vai dar certo. Não vou ficar ali, semana que vem vai ser o pagamento, ver todo mundo sendo chamado lá no grupo e não vai chamar meu nome. Não, vai ser vergonhoso pra mim. Não quero isso. E isso foi, eu acho que do dia 28 ao dia 27 do mês. E eu falei, não, vai dar um final de semana, na segunda-feira eu já nem venho. O cliente na sexta-feira à noite me ligou com um barulho de barco. Fala, Nath, boa noite. Eu falei, boa noite, fulano. Conseguiu o empréstimo, conseguiu o valor da entrada. Amanhã eu tô chegando cedo aí pra gente fechar nesse consórcio. Já mudou o cara, sabe? Já deu Pensando bem, acho que eu não vou desistir. Não, isso era tipo assim, uma sexta-feira à noite, e geralmente eu não tava muito afim de ir no sábado já, sabe? O cara tava quase morto assim. Aí ele falou assim, não, vai dar tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. Ó, e vamos pra cima. Ele queria comprar embarcação, veio de outra cidade. Não, tô chegando e vai dar certo. Chegou 8, 7h30 da manhã, cedo. Falou, mas só abre às 9. Chegou lá, finalizei. 105 mil. Cara, falou, já não desisto mais. Dá de dar uma segurada. A energia que tava, a empolgação, a motivação que tava me O faltando. sinal que você precisava para continuar, né? Isso, precisava desse gás. Até porque eu tenho que ficar para receber essa comissão, né? Porque vai que eu saia. No meu pensamento é o seguinte, vai que eu saio e não me pago, não sei. Tá doido? Nunca. Não, vou ficar aqui agora. Aí na segunda-feira, as coisas começaram a acontecer. Segunda-feira eu finalizei um contrato de manhã e outro à tarde. Falei, já não saio mais. Na terça-feira eu fechei mais um contrato de cota preta, né? 150 mil. Eu falei, quem tá motivado sou eu. Vou sair nunca, tá doido? Negócio de querer sair, né? Nunca mais te fala um negócio na tua vida. Bora pra cima. Nesse mês eu fechei uns 495 mil e ganhei muito bem. No outro mês eu continuei produzindo também uns 200, alguma coisa assim, quase 300 mil. E veio primeiro com um desafio para mim no consórcio. A minha representante falou assim, tu tá afim de ser supervisor? Falei, quem quer ser supervisor? Desde o primeiro dia sou eu. Quem quer ser supervisor tá aqui. Ela falou, tá certo, mas só que tem uma condição. A gente vai ter que ir para Salvador. Falei, Salvador? Como é que eu vou contar isso pra minha mulher? Nossa, doutora, na hora eu falei, Salvador. Bora pra cima. Aí na minha cabeça foi o seguinte, aqui em Macapá, na capital, tem 450 mil habitantes. Eu tô vendendo 500 mil, tô vendendo 400 mil, lá que é muito maior. Vou vender muito mais. 2 milhões pra cima, sozinho. Aí você já foi com esse sonho pra você contar em casa, né? Eu tô bolando uma estratégia aqui pra vender pra minha esposa. Cheguei em casa, demorou muito, ela falou assim, não, mas
calma aí, como é que a gente vai vender tudo? Como é que a gente vai lá? Como é que a gente vai se estruturar? Eu falei, não, ela vai dar um suporte, ela vai ajudar, que é isso, porque ela é muito maior. Eu sempre fui, quando as coisas tá boas, que agora eu me controlo. Antes quando era vendedor, tá bom, o cara tá quase pra explodir. Não, amor, vai dar certo, bora comprar passagem, não sei o que tem mais e tal, que isso, aquilo. Aí a Rosana, minha mulher, ela é muito centrada. Quem conhece ela sabe. Ela falou, não, amor, vamos fazer o seguinte. Tu vai na frente, depois eu vou. Falei, aí na minha cabeça, como... Você tá louco? Minha mulher não vou, não. E eu na frente sozinho. Falei, não, vou criar outra estratégia. Falei, não tem como não. Eu falei, não, porque a passagem vai ser mais barata comprar duas. Não, tá? Essa desculpa aí, você tava querendo mesmo. Não, eu tava bolando um plano. Até que ela aceitou. Tá, vamos lá. Foi outro Vendedor de consórcio sempre é bom de argumento, né, gente? Tava criando umas estratégias. Falei, não é possível que eu não vou vender aqui pra ela. E foi daí que a gente foi mais alguns companheiros nossos. Tanto é que uma das pessoas aí que tem uma grande honra de trabalhar comigo hoje foi o William. Ele foi comigo, foi uma experiência aí que foi incrível. Acho que foi um divisor de águas para nossa carreira. Sim. A gente foi em junho de 2021 para lá. E, rapaz, a gente tava com uma expectativa meio 150%. Chegando lá, as coisas não estavam acontecendo, não ia. A gente começou a trabalhar como nunca estava trabalhando e não foi acontecendo. Eu falei, cara, e agora? A gente passou um mês sem vender nadinha. Era complicado. Todo estado tem seu Isso, eu ia falar isso agora, né? Cada estado, o público é diferente, né? O consumidor, ele é diferente. Então, assim, quando você começa, você não tem muito essa noção. Mas quem já tá no mercado do consórcio há algum tempo sabe. Por exemplo, cada região do país, o consumidor é de um jeito. Talvez a estratégia que você usasse em Macapá não funcionasse lá, né? Não funcionou lá. Tem regiões que têm mais conhecimento sobre o consórcio, tem outras que não, né? Isso. Aqui, um exemplo, aqui em Macapá é uma cidade que tem muitos ribeirinhos, né? A gente ligar pro cliente, não, vem aqui que a gente conversa pessoalmente, tudo certinho, o cliente vai, bem tranquilo. A cidade é pequena, tem um ônibus que roda a cidade todinha. É bem pequeno. Cheguei lá, a primeira ligação, liguei para um cliente, o cliente falou assim, não, mas esse carro é teu mesmo, imagem ilustrativa, é de banco, é consórcio financiamento, ou a empresa X, Y, Z, eu desliguei na cara dele. Eu não tenho resposta para tudo isso. Eu falei, essa parte eu não tô preparado, calma aí. Não me treinaram para essa parte, né? Não, esse cliente é o cliente, deve ser algum bancário, alguém que tá se passando por... Vou ligar para o outro, foi a mesma coisa, eu falei, pô, calma aí. Alguma coisa diferente tá acontecendo aqui. Tá muito diferente aqui. O comportamento muda muito. E foi para outros clientes, cara, não tava acontecendo. Então, o ritmo de Macapá comparado a Salvador, e eu sei que Salvador, por exemplo, na Bahia, o pessoal vende muito consórcio. Sim. Muito consórcio mesmo. E eu falei para analisar, falei, cara, mas hoje, comparado com a nossa realidade, não tá acontecendo. Sim. E foi daí você também talvez não tivesse esse tempo para esperar, né? Isso. Que até, né? E muita coisa aconteceu na minha vida, foi quando a minha esposa veio numa noite e falou assim comigo, poxa, Nantes, tinha os móveis que eu tinha hoje, guarda-roupa, cama, fogão que eu vendi. Eu te falei que era para te vir primeiro. E eu assim falei, nossa. Desde os 17 anos eu tinha aquele guarda-roupa. Eu vendi agora, eu vendi tudo que eu tinha antes. E agora a gente tá passando dificuldade aqui longe de casa, né? Passando dificuldade longe de casa. E eu falei para ela, eu vou te honrar. A gente decidiu voltar para Macapá. Nossa, eu também. Decidi voltar. É porque é forte. Eu não falo muito porque é complicado falar. Sim, eu sei. E eu sempre falei assim, eu vou te honrar. Porque o que ela falou pra mim, eu falei, não, imagina só, eu não vou ser um cara fraco. Sim, sim. Eu não posso, sabe? Até porque ela esteve com você nos momentos, em todos os momentos, né? Ela acreditou no seu sonho, né? Você falou, vamos, vai dar certo. Comprou mesmo, comprou a ideia. E eu falei, não, a gente decidiu voltar pra Macapá. Quando a gente voltou pra Macapá, a gente veio pra uma certa representação. E quem tava com fome de vender consórcio era ele. Aí você falou, agora eu tô em casa. Não, quem manda aqui sou eu. Com experiência, a gente conheceu muitas pessoas também lá de consórcio, com experiências muito mais avançadas. Eu pensei o seguinte, não, se eu usar essa técnica aqui, lá na minha cidade vai dar muito certo. A forma de anunciar, a forma de prospectar, a forma como atende também o cliente, na seriedade. E nessa época você já era supervisor. Já, supervisor. Consegui quando eu agarrei a oportunidade, né? Com 6 meses ser supervisor. Quando eu voltei em Macapá, e eu comecei a vendi para mim, e tive uma certa divergência com a minha mãe, e ela tinha tomado a moto, falei, não, então tá bom. Tudo tava dando isso, eu acho que eu pensasse pro ponto assim, falei, cara, não é possível, que é mais um desafio. Sabe aquele ditado assim, a gente tem que matar um leão por dia, né? Eu tava com o pensamento assim, bicho, tem gente que não tá matando seu leão. Tá deixando pra mim. Tem gente que não tá matando seu leão. Aí tá, bora pra cima. Voltamos pra Macapá, tava ali com uma camazinha ali no ventilador, vamos reconstruindo, comecei os negócios e tava dando certo. Já como supervisor na outra representação, e quando foi
3 a 5 meses depois, eu sofri um acidente de moto. Nossa, fui achar que tomar umas 3, 4 cervejas de idade boa para dirigir. Nossa, daí foi um momento onde que agradeço a Deus por outra oportunidade da minha vida. Eu passei reto em uma curva, já acordei no hospital. Nossa. E quando eu acordei no hospital, a minha mãe tava do meu lado assim, e aí, rapaz, tá melhor? Eu olhei pro braço assim, olhei tudo enfaixado, falei, vou dormir de novo, porque isso aqui é um sonho. E eu dormi. Quando eu acordei, já tava um pessoal lá da empresa, e aí, mano, como é que tá? Não sei o que mais. Eu falei, não é possível que não é um sonho. Aí o cara era apaixonado por moto, falei, cadê a moto? E eu todo arrebentado. Quebrei o braço. E nisso tudo, foi umas complicações que aconteceram com o nosso antigo master daqui do estado. Ele estava doente e eu me decidi a sair da representação que eu trabalhava. Sim. E porque cada mês que se passava, era uma porcentagem abaixando, cada mês que se passava, era alguma coisa acontecendo. E eu tomei a decisão quando ele falou o seguinte: tinha supervisores? Não, porque a gente aprendeu como líder que treinar, a gente precisa treinar mais líderes. Sim. E eu treinei pessoa que já estava caminhando sozinho, sem depender de mim como supervisor. Tava atendendo o cliente sozinho, tava atendendo, fechando venda sozinho, sabia fazer cálculo do contrato. Ele falou agora que o fulano e o ciclano já sabem fechar a venda, tu não vai mais ter um comissionamento sobre ele. Eu falei, não, calma aí. Então tá. Então não faz sentido nenhum. E eu treinei pra quê, então? Não, porque agora a gente vai dar oportunidade pra ele ser supervisor e o meu trabalho. Sim. Porque tem um supervisor aqui, esse supervisor, ele, rapaz, bate 1 milhão só com os vendedores dele, é isso que é gratificante. Entende? Não faz sentido, foi daí que eu me decidi. Infelizmente, antes de vir pra Macapá, o nosso antigo master, ele chegou a falecer. Sim. E ele é um ótimo gestor. Sim. E eu falei, nossa, e agora? Começou a bagunçar. E eu falei, e agora? Como é que vai fazer? Aí veio outra pessoa para se responsabilizar. E ela falou, não, deixa eu organizar a casa. Tu vai voltar. Aí eu já sem dinheiro, ficando sem dinheiro. O dinheiro Passando por toda essa situação, com né? dificuldade, sem trabalhar. E demorou muito. Falei, cara, eu não posso esperar. E esse representante eu nunca vou esquecer. É como se fosse ontem, como se fosse hoje de manhã isso. Ele era eu fazia um papel onde que eu chegava cedo, abria a sala, vendia, e às vezes ele ia às 10 horas da manhã pro escritório, saía às 14 horas e cobrava, e sempre entregava ali a minha meta, entregava o que tinha de entregar. E eu falei, cara, mas eu não quero mais trabalhar contigo, sei que tem mais. Ele olhou nos meus olhos e falou o seguinte: tu nunca vai trabalhar no consórcio se não for pra mim aqui em Macapá. Aí já despertou Nossa, outra ira em Você foi né? movido a desafios, né? A toda a sua história, você tem falado que toda vez aparece um desafio. Dentro de mim eu falei, que desgraçado. Desculpa a palavra. Pode falar, não tem problema. Desculpa a palavra. Eu falei, nossa, que cara. E eu falei, não, então beleza. Eu falei, bicho, a gente não vai trabalhar junto porque eu tenho certeza, se a gente trabalhar junto, a gente vai se engarrar no soco aí, eu vou dar um jeito. Não, prefiro sair. E eu tava buscando oportunidade, mas na minha cabeça é o seguinte: teve proposta para ir para fora do estado e eu parei assim, não vou levar minha mulher de novo. De novo, né? Não, aqui na minha cidade tá dando muito melhor do que em outra fora. Sim. Então eu decidi o seguinte: e se eu abrir um escritório próprio? E se eu abrir uma, só que como é que faz? Eu era muito nó cego, sei o que faz, o que precisa ter, precisa conhecer alguém. Até porque você veio, assim, você obedeceu todas as etapas, né? Você começou como vendedor, passou para supervisor, mas você ainda não tinha a visão de empresário, como Não, era ser um representante, Quem tinha né? vontade era eu, doutora Jéssica. Mas você tinha o mais importante, né? Que era a vontade Isso. de fazer dar certo. E você, assim, desde o início que você tá narrando a sua história aqui pra nós, você sempre foi muito disciplinado. E essa disciplina fez com que tudo desse certo, né? Isso. Do jeito que tinha que ser, mas, assim, trazendo pra você os aprendizados que precisavam ser trazidos mesmo. Sim, fez uma diferença enorme. E eu falei o seguinte: eu pelo Instagram conheci uma pessoa, tenho muita honra dele conhecer ele, tanto é que é seus clientes também, conheci o Pedro Olímpio, e ele falou assim, cara, mas tu tem escritório? Tem CNPJ? Eu falei, não tenho. Eu só quero Mas só e aí, quero fazer Eu isso. só tenho a vontade de viver mesmo e de vender consórcio. Você quer vender como? Mas me explica aí, como é que faz? Não, tem que ter um CNPJ, tem que ter um escritório, porque eu sou cadastro de representante. Eu falei, não, então beleza. Eu falei, tem uma motinha aqui, tinha comprado minha moto já, uma motinha aqui, vendo ela uns 7 mil, dá de montar alguma coisa. E eu falei, William, vou mandar um cliente pra ti aí, tu fecha pra me dar uma comissão de X? Consigo, mano, não, bora de marchar um negócio. Sim. Aí ele me passou a comissão e emprestei um dinheiro dele. Eu falei, fiz, mano, é um sonho, não gosto de falar nada pra ninguém, não. Aí eu já tinha visto uma sala comercial e tudo, cadeira de MDF, baratinho. Traduzindo, eu peguei, fui em busca de emprestar o dinheiro dele lá, ele pegou, não tenho, só X aqui. Com R$3.500, eu falei, tem mais a moto?
pra mim é 10. Qualquer coisa eu vendo a moto. Qualquer coisa... A minha cabeça era assim, qualquer coisa eu vendo a moto. E aluguei a sala, coincidiu também que eram os donos do prédio, era onde eu morava também. Falei, não, dá um desconto aí, chorei pra eles lá, só me ajuda. Comecei em uma sala comercial, lá onde eu tenho hoje meu escritório, mas só que a gente já chegou até 9 salas alugadas. E quando a gente começou, eu coloquei centrais de ar e, rapaz, centrais de ar não funcionou. Vocês sabem que aqui em Macapá é quente. E muito quente. Eu falei, cara, e agora? Como é que vai dar? Aí eu montei o CNPJ, fiz fiado meu CNPJ com o contador. Graças a Deus, depois estava tudo me ajudando. Aí fui lá, conheci um contador, falou, não, expliquei para ele, estou começando agora, vai girar, logo, semana que vem eu te pago. Essa semana demorou umas 5 semanas, mas eu paguei. Paguei meu contador. Sim. Aí demorou muito, tá, vamos começar um negócio. Fizemos aí um cadastro com uma administradora e com quase um mês eu fechei 2 cotas. Aí veio outra dúvida. Será que o pessoal vai pagar mesmo? Como que funciona o recebimento dos Pois representantes como agora? Como é que vai acontecer? Será que vai chegar na conta mesmo, de certeza? Deu uma sexta-feira, umas 3 horas da tarde, eu falei, pagaram. E já peguei mais 2 salas. Eu sempre fui um cara que, pra mim, na minha cabeça, o que vende é a qualidade, mas também pessoas. Sim. A gente trabalha com o ser humano. Sim. Eu falei, não, a gente tá vendendo aqui, vendeu 160 mil aí, porque a gente tá só em uma sala. E o engraçado de tudo, falar só em uma sala, doutora, quando eu comecei, eu passei um mês falando a mesma desculpa pra todos os clientes que eu atendi. Qual foi a mesma desculpa? A central de ar não funcionou, não tava gelando. E falei, não, vou colocar um ventilador aqui. Peguei o ventilador de casa, coloquei o ventilador. Aí chegava a cliente de manhã, meu amigo, peço desculpa pra você, tá certo? Está tendo um ventilador aqui, porque o rapaz que veio consultar o central de ar ainda não chegou aqui. E o ventilador, trabalhando. E o ventilador só pensando. Aí quando era de tarde, meu amigo, peço até desculpa, viu? Suando aqui, porque o rapaz ia vir de manhã aqui. Ainda. E ele não veio de manhã, mas ele tá chegando. Foi quase um mês falando isso. Conseguimos, começamos o nosso negócio, o meu negócio. Comecei com pessoas de muita confiança que também são clientes de vocês. O Washington Farias, estou muito grato a Deus aí pela vida desse cara. Ele acreditou, tanto é que também está num projeto grandioso, agora lá em outro estado. E foi fluindo. Mas com isso tudo, eu parei para analisar umas situações. É agora uma responsabilidade muito maior de que todas que eu já imaginei na minha vida. Sim. E o que me ajudou muito foi, sempre eu preciso ouvir as pessoas que têm mais resultado que eu, mas só que eu não tenho que me basear na responsabilidade na vida deles. Sim. Eu tenho certeza, exemplo, que, poxa, eu tenho muita coisa para aprender com vocês, mas eu não posso me comparar a entender de leis igual vocês entendem. Sim. Entende? Então, eu falei, mas vou começar, eu sei vender, e comecei a minha empresa. Depois de um tempo, a gente começou a subir mais supervisores, treinar pessoas, começamos a bater metas agressivas, e para mim eu tinha A gente começou exatamente em 2022. Dia 30 de maio de 2022, eu abri meu CNPJ primeiro. E a gente fechou o ano com um evento da empresa, tem no meu Instagram. Eu sempre olho aquele evento. Foi certo no dia 18 de dezembro, que é o dia do aniversário da minha mãe. E eu falei mesmo assim, mãe, agora, assim como a senhora falava que os filhos das suas amigas estavam lá fazendo faculdade, a senhora fala para suas amigas que a senhora tem um filho que é empresário? A senhora fala para suas amigas que hoje com orgulho, né, o sobre seu você. filho, ele tirou-se, porque a minha mãe, ela era manicure e pedicure em domicílio, ela ia na casa para atender. A senhora fala que foi ele que tirou você da rua, da senhora da rua, que montou um salão para você? E logo nesse começo todo, teve não certo uma indisciplina, mas só que foi uma falta mesmo de experiência como empresário. Sim. Fiz muitas coisas certas e outras coisas com algumas coisas ali deixando a desejar, e não erradas, mas devido aí coisas que aconteceram. E hoje eu todos os dias busco fazer corretamente. Mas eu acho que todo empresário é assim, a gente erra muito para poder acertar, gente, quando Isso. está iniciando. E Aí os acho que até no decurso, né, a gente sempre vai ter erros ali. Não, e os erros que eu falo, doutora, tipo assim, é de gestão mesmo, que eu não Sim, sabia é ser isso, empresário. Como não sabia contratar, como lidar com... como treinar a pessoa, não ter realmente uma pessoa no setor do pós-venda Sim. ali, ter uma pessoa ali Qualificar realmente que vai pessoas, né? qualificar pessoas, ensinar elas a serem líderes, realmente honestas, que não é só vender. Isso. Porque eu penso o seguinte, hoje a gente não pode fazer algo para estar 2 anos no mercado. Sim. Eu falo para minha esposa, para todo mundo, falei, rapaz, se duvidar de mim, eu tô com 65 anos aqui, meu amigo, fechando consórcio, Sim. atendendo cliente. Quem tem vontade é eu. Então, mas eu entendi depois que para eu fazer isso acontecer, eu preciso seguir uma regra, Sim. preciso seguir uma ética. Sim.
E gestão financeira também, pensando que todo o dinheiro que entrava para mim era meu, mas Aham. não, tem Não fluxo é. de Sim. caixa, tem comissionamento de vendedor, em várias situações. E aí chega aquela parte que não é a mais agradável de todas. Processos judiciais. Nossa, Quando chegou o exatamente. primeiro processo, você pensou, não, agora eu sou empresário mesmo. Não, sabe, eu fiquei um pouco nervoso, doutora, que chegou assim lá, logo do Procon. Aí eu falei assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Porque, um exemplo, antes eu era supervisor, né? Quando chegava esses processos judiciais, não, manda para o administrativo que mandar lá pro dono, pro representante master. Aham. Uhum. E agora que sou eu? Não, eu tava perdido. Eu não sabia o que fazer. Aí eu liguei pro Pedro, não, vou te indicar aqui, tá, doutora Jéssica. Então, beleza, vamos lá. Eu já acompanhava também o trabalho. Falei, doutora, tem assim, sim, dessa forma. E graças a Deus, muito obrigado, doutora, De nada. pela clareza e paciência, porque eu acho que até hoje eu sou um cara que eu perdoo muito. Eu falo, doutora, isso aqui, doutora, e isso Mas aqui. é extremamente importante pra gente, pessoas que perguntam, né? Porque, como você disse, pergunta antes do problema acontecer. Porque na maioria dos casos, né, Márcio, o pessoal pergunta depois que o problema já aconteceu. Um dos erros lá, que eu falo logo no meu início, era isso. Porque teve alguns processos judiciais. Aí eu fui ver, falei, o que tá acontecendo? Tá só entrando, mas calma aí. A pessoa, aí tinha o supervisor que não sabia atender o cliente, não se colocava no lugar do cliente. Tinha vendedor que não tinha responsabilidade realmente ali de pelo menos lidar com o ser humano. Sim. E na minha vida eu sempre levo o seguinte, doutora. Ninguém coloca um processo, denuncia uma pessoa. Ou, uma empresa, na verdade. Ele denuncia uma pessoa. Sim. Porque aquela pessoa não se colocou no lugar dele, aquela pessoa não mostrou uma certa atenção para ele, Sim. não teve pelo menos um acompanhamento. Vamos Sim. ajudar. Ah, não foi contemplado na primeira assembleia. Claro, no início, no meio e no final o consórcio. Sim. Mas vamos fazer um planejamento de contemplação, vamos ver se eu consigo reduzir a parcela, se colocar no lugar do cliente. E De muitas fato, vezes, ajudar ele a realizar o sonho dele. chegar né? no objetivo. É. Hoje em dia eu atendo pós-venda assim, e falo, meu amigo, não é vantajoso, deixando a clareza maior para ele. Você deu um voto de confiança para minha empresa, e no momento a nossa empresa vai estar aqui para atrapalhar o seu sonho. Muito pelo contrário. Qual é a forma? E graças a Deus hoje a gente tem um fluxo de clientes pagando parcelas muito bons, clientes contemplados, clientes aonde que eu paro para analisar hoje o meu negócio, eu falo assim, nossa, se eu tivesse feito agora, que eu estou fazendo, se eu estou fazendo agora, desde o início, Sim. cara, o resultado era totalmente diferente. Mas eu paro para pensar também, falei, nossa, mas não tinha história para contar, se começasse bom assim, né? E ninguém começa bom, né? Todo mundo, quando eu falo, qualquer empresa que você for abrir em qualquer segmento, qualquer ramo, a gente vai aprendendo ali e nunca tem um manual, né? Não, tem um manual aqui, você segue esse manual, passo a passo aqui vai dar certo. E ainda que tenha um manual, aí cada um vive uma história, cada um vive uma Isso. forma diferente, né? E depois eu sou um cara, doutora, que também eu penso assim, falei, cara, eu não tô legal no meu cargo, não. Qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E eu tive a oportunidade de ser diretor do estado, né? A gente subiu um representante, subiu outros representantes, veio novos parceiros também. E depois eu parei para analisar, falei, pois é, mas o nome da minha marca é Marca e Soluções Financeiras. Mas só que eu preciso de de outra gestão, e foi daí que então hoje sou tanto representante da Marques, mas também sou gestor de plataforma do Grupo Império Investimentos, que a gente está fazendo um trabalho em busca do profissionalismo. Sim. Que é uma honra de receber, eu falo para vocês isso aqui, não só por evento do podcast de vocês, mas vocês estavam no nosso evento, Sim. viram a grandeza, deram um show muito grande com a experiência e profissionalismo de vocês. Tivemos aí representantes do Piauí, do Espírito Santo. Então, a gente tem negócio hoje em 5 estados, e eu penso o seguinte, eu tenho apenas 3 anos, né, de negócios, mas só que Já cresceu muito, né? Teve uma eu tenho uma crescente muito vontade muito maior de chegar num certo objetivo. Sim. Você já fez isso em 3 anos, né? O que vamos o que fazer vai daqui ser pra nos frente? próximos anos? E o mais importante, assim, eu acho que você tem essa sede de continuar com o consórcio para todo sempre, porque a gente observa muito que às vezes as pessoas veem o consórcio como algo temporário. No Isso. mercado existe muito essa rotatividade de parceiros, essa rotatividade de consultores, porque às vezes as pessoas pensam só naquela situação, daquele momento, no imediatismo. Mas o consórcio levado a sério, como é o que você está fazendo, né, desenvolvendo todo esse trabalho,
ele é uma carreira de sucesso para todo sempre. É algo que você vai passar para os seus filhos, para os seus netos, e vai seguir com isso daí. Porque, igual, por exemplo, se você fizer da maneira correta, se você tiver uma visão, se você for disciplinado, se você levar a sério mesmo aquilo que você se dispõe a fazer, não tem como dar errado. Porque, assim, não existe uma receita do bolo no mundo do consórcio. Eu comecei como consultor, passei para supervisor, sou representante e acabou. Igual, você sempre teve uma visão mais ampla, você sempre quis mais do que aquilo que a vida já estava te oferecendo naquele momento. Buscando, assim, o que precisa fazer para estar lá. Porque eu sei que não é à toa, porque eu vi depois pessoas, por exemplo, sendo representante, mas, poxa, vamos lá, representante, mas esse cara não tem, de certa forma, muitas vezes um veículo, não sabe, não está disciplinado. E eu penso o seguinte, a gente não tem que estar no consórcio por status. Um exemplo, um cargo, eu posso me chamar de diretor de plataforma, mas calma aí, será que eu lidero com a experiência que eu tenho, eu passo para os representantes como não fazer? Quem eu indico para ele, para uma assessoria jurídica, para ele buscar também fazer um trabalho correto como verdadeiramente é um empresário. Porque depois eu aprendi, eu acho que de um ano de negócio, eu falei assim, cara, esse negócio não é para amadores. Não é para pessoa indisciplinada, não é para pessoa que tem, sabe, pouca que não tem responsabilidade. compromisso, né? Com o negócio, né? Porque o próprio, acho que até no ramo de vocês, doutora, o mercado, ele é brutal. Se tu hoje não tá tendo resultados bons, é porque tu tá usando uma estratégia ultrapassada, porque o mercado ele sempre muda. A tecnologia, ela tá com uma enorme crescente aí. Não, tanto é verdade que quem vendia consórcio há 5 anos atrás, com aquelas mesmas práticas, não vende mais hoje da mesma forma, muda muito né? rápido, né? O ramo do consórcio tem mudado muito, né? A cada 3 meses aí você já tem novidade, já tem formas diferentes. Quem não se adequar, quem não buscar entender, quem não buscar conhecer, não vai conseguir acompanhar. E aí depois não adianta justificar, é culpa do mercado, é culpa disso. Não, é porque você também não buscou, igual você, né? Você falou, toda vez que acontecia alguma situação, você tentava entender, não, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar diferente. E acho que é isso mesmo, não tem como a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre. Uma hora a gente vê, não, se não tá dando certo aqui é porque alguma coisa diferente ou menor eu tô fazendo, eu tenho que me esforçar mais naquilo ali, né? E observo também que, por exemplo, tem consultor que ele já quer chegar, igual você, quando você chegou querendo ser supervisor, mas você entendeu que havia um processo para que isso acontecesse. Você procurou entender o que você precisava fazer para ser um bom supervisor ali, né? As pessoas já querem chegar grande, né? A pessoa chega hoje sem passar por processos, sem entender como que funciona o mercado, e com a cabeça de consultor você nunca vai ser empresário, você nunca vai ser representante. Porque você precisa entender de fato o mercado, você precisa entender não só o mercado, mas como que funciona uma empresa. Senão é como você disse, né? A pessoa vai receber todo o dinheiro que recebe e gasta, aí a empresa não prospera e às vezes é o mercado do consórcio que não presta. Não é, né? É você que não sabe fazer gestão do seu negócio em si. E no consórcio, desculpa te interromper mais uma vez, no consórcio você precisa ser bom em treinar pessoas, você precisa ser bom como empresário, você precisa ser um bom vendedor, você precisa ser um bom líder. Não é só, como se diz, vender, porque vender é a parte mais fácil do negócio, né? Aí o exemplo disso tudo também, doutora. E o que você faz, ele fala muito mais alto do que você fala. Sim. Eu sempre levei o seguinte pra minha cabeça, assim, será que eu ia gostar de ter um Nath na minha equipe? Será que eu ia, da forma que eu sou, ia gostar de ter uma pessoa? Então, sabe, é ser humano, quem dera, né, se fosse. Então, vamos lá, eu preciso treinar essas pessoas, preciso ser exemplo. Como é que eu vou cobrar responsabilidade se eu não tenho responsabilidade? Como é que eu vou cobrar um investimento se eu também não tenho um investimento? Como é que eu vou cobrar até mesmo dos representantes uma responsabilidade jurídica se o meu, sabe, não é exemplo, não tá dando conta? E eu aconselho, eu falo, ó, bicho, troca essa daí, essa daqui. E não é por indicação, são situações resolvidas onde que eu já vi advogados, sabe, que não dá conta de uma coisa mínima, básica. Né? E o trabalho preventivo que eu aprendi com vocês, ele é muito mais eficaz do que, sabe, um trabalho que espera as coisas acontecerem para depois resolver. Exatamente. E é igual a doutora Jéssica falou, né? Você precisa ser bom em tudo, mas ainda assim, quando a gente não é bom naquilo, você ter pessoas que possam ser boas naquilo para te ajudar nisso. Porque eu acredito que a gente não faz nada sozinho, né? A gente, tanto com treinamento, ou tanto com lidar com isso em empresa, se você não sabe lidar, às vezes, com gestão financeira, procure alguém que entenda de gestão financeira para te ajudar. Se você não sabe lidar com como que você vai fazer contratação, então procure alguém que possa te ajudar, como que você vai fazer para dar esses treinamentos. E aí você absorve esse conhecimento para você depois poder colocar isso em prática na sua empresa, né? E às vezes as pessoas vão se metendo
os pés pelas mãos, eu acho que tá fazendo certo, e também eu acho que outro cuidado é ter a cabeça aberta também para entender, olha, nisso eu preciso de ajuda, nisso aqui eu preciso que alguém me dê um suporte, porque não tem como a gente talvez ser bom em tudo, Sim. né? Não tem como. E precisa ter também um feedback da equipe, né? Porque às vezes você é bom nisso tudo, mas você não é bom pra gerir a sua equipe, por exemplo. E aí você precisa ter um feedback negativo também, né? Olha, como é que vocês me veem como gestor? Porque eu acho que essa crítica construtiva, ela vale muito também. Eu acho que não só pro consórcio, pra todas as áreas, né? Você precisa saber também, que às vezes você acha que você tá fazendo algo muito certo e talvez não esteja. E aí você só vai saber disso se alguém tiver a coragem de te falar, né? E muitas vezes a pessoa não tem essa coragem de falar, realmente, se você perguntar. Sim. Tem uma vez que eu falei mesmo assim, teve que era supervisor, o que eu preciso melhorar? Rapaz, tem uma vendedora lá que ela largou o aço. Falou, não, porque... Só que ela falou, sabe? Eu falei, mas calma aí, será que ela vai... É porque também tem isso, né? Quando a gente pergunta, a pessoa tá tá preparado, né? Eu dei a liberdade pra falar. O que eles vão falar? Eu falei, então já que você deu, eu vou falar mesmo. Já que você deixou. Isso, já que o senhor falou, ela falou, não, porque o senhor cobra demais, porque o senhor falou, uma vez deu suspensão, porque não chegaram com a meta que o senhor tinha entregado. Mas tudo que ela tava falando, eu parei pra analisar o seguinte, é só ela que tá reclamando, eu olhei no quadro, é só ela que não tá entregando. Mas tem alguma coisa errada, entende? Saber separar também, né? Aí depois eu fui analisar dessa crítica dela também. Às vezes eu estava também muito cobrando, esperando muito mais do vendedor e não estava ensinando mais 100%. Como é que eu estava cobrando uma coisa que eu não estou ensinando? Aí depois eu falei, agora entendi, porque tem que chegar com contato, tem que chegar com agendamento, tem que chegar já, tem que me apresentar tal dia, com 15 dias a leitura do contrato. Aí eu depois parei para analisar. E quantas vezes eu cheguei para o meu vendedor, não, senta aqui, ó, aqui o contrato, aqui tá certo, falando sobre as contemplações, sobre os grupos, sobre a administradora. Aí eu parei para analisar, falei, nunca fiz isso, aí eu comecei a fazer. Que fez uma total diferença mesmo no tempo que eu era supervisor. Sim. Nadson, e se eu te perguntasse assim, como que você vê o Grupo Império e o Nadson daqui 5 anos no consórcio? Nossa, doutora, isso daí é uma pergunta grandiosa. Eu imagino assim, eu coloco um plano, uma marca, a gente atingiu uma marca de... Pode falar em números, né, doutora? Sim, claro. Mês passado a gente atingiu uma marca de quase 12 milhões vendidos. E eu falo para os representantes o seguinte... Cara, a gente vai ter que fazer um trabalho junto, porque o crescimento ele é evolutivo. Sim. Entende? Para todo mundo. Então, daqui com 5 anos, com toda certeza, trabalhar com administradora, onde as administradoras vejam o nosso trabalho tão profissional, trabalhar com fidelização de clientes, que gerando o máximo de saldo de grupo possível, tá certo? Que logo vai ter portas abertas para outras administradoras, mas fazendo também um plano incentivo diretamente para os representantes, que a gente busque também um caminho diretamente aí de profissionalismo, que organize, porque hoje o que mais tem, infelizmente, são pessoas lotadas no mercado que não querem ser profissionais. Sim. Como você falou naquele passo, eu vou complementar agora. Pessoas que, por exemplo, não têm um resultado como um supervisor bom, aí pensa que a porcentagem, que é fase de criar um CNPJ e tudo, mas aqui com 5 anos, doutor, o Grupo Império, eu imagino já atingindo suas marcas aí de acima de 50 milhões, fazendo eventos grandiosos, com toda certeza. Eu acredito que quero ser convidada para todos os eventos. Todos os eventos estaremos lá. Ó, já fica registrado aqui, viu, gente? Quando ele bater a meta dos 50 milhões dele, já tem um navio aí que eu tô sabendo que tá sendo programado. E a gente já escolheu até o cantor, viu? A gente tá contando com isso. Não, agora lá, de Goiânia, quem entende de cantor é vocês, Não, né? fica tranquilo, fica tranquilo. A gente colocou um feito junto com a Camila, que eu tô com um projeto com ela agora, Camila Leal. Rapaz, ela falou uma coisa que eu parei pra analisar, eu falei, faz muito sentido. Ela fala umas coisas muito grandes assim, eu falei, nossa, o que essa mulher tá falando? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Não, porque quando atingir a meta de 50 milhões mês, a gente vai alugar um navio, vai levar todos os representantes. O nosso jurídico vai estar... eu espero. Entende, doutora? Mas eu também não sou focado... Passando do Grupo Império, a visão, não é em comissionamento em números, não é né? números. Sim. A gente ser reconhecido pelas entregas, ser reconhecido pela fidelização de clientes, de saldo e principalmente bens também entregues. Aquela coisa sólida e sustentável no mercado. Os próprios representantes mesmo também. O representante se sentir, sabe... trabalhando confortável, onde que ele tem um apoio ali, pelo menos ali de um profissional, uma boa assessoria jurídica, tem um bom computador, tem uma treinadora oficial, uma pessoa que vai passar treinamento ali para os vendedores, supervisores, realmente ser, porque eu penso o seguinte, o que tem lotado no mercado hoje são pessoas que realmente cobram metas, cobram objetivo, cobram número, mas calma aí, mas qual é? Se preocupa com a qualidade, tá se preocupando com quanto tempo? Nem com pós, né? E eu já vi pessoas, por exemplo, que se apresentam assim como representante, mas depois de um ano já não está mais no mercado. Sim. Porque fala assim, porque entreguei a meta X
E o mercado, ele expulsa as pessoas. Sim. Isso. É Não tem verdade. sustentabilidade para as Sim, pessoas. é verdade. Verdade. Vamos caminhando para o fim e eu gostaria de pedir para que você desse um conselho aí para quem está iniciando no mercado do consórcio, tanto quem é consultor, supervisor, representante que às vezes esteja passando por alguma dificuldade, qual conselho que você deixa, qual mensagem positiva de incentivo você deixa para esse pessoal, porque acredito que muita gente vai se identificar com a sua história, né, vendo esse podcast, acredito que muita gente vai se inspirar em você também, então... Agora está aberto para você deixar todos os recados que você quiser, Nadson. Eu falo que, doutora, eu sou um cara muito decidido e sei que as oportunidades muitas vezes elas não são dadas para qualquer pessoa. Mas sei também que Deus ele não dá oportunidade, ele dá oportunidade para todo mundo, a pessoa que decide. Tem muitas vezes a pessoa ela tá pedindo uma oportunidade, ela tá pedindo que Deus abra uma porta para ele, sabe? Muitas vezes a porta tá aberta, é ele que não entra, ele que não agarra. Cara, muitas vezes tá rica de oportunidade, consórcio muda vidas. Consórcio mudou minha vida, consórcio mudou a vida da minha família. Consórcio fez aí fazer o aniversário da minha filha. Foi uma coisa muito linda, eu tava vendo o vídeo, nem a minha esposa não viu, chegando agora que eu nem mandei pra ela. E eu vi assim, nossa, há 3 anos atrás eu não tinha nenhuma ideia sobre isso. Nem sonhava que isso poderia ser possível um dia, né? Eu já tenho 3 filhos, né, e penso o seguinte, agora eu tenho que dar de melhor pra eles e vou trabalhar todos os dias pra isso. Então, pra você que tá no consórcio, tá começando, cara, não se limita. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa a oportunidade passar fazendo, porque a produção do mês que vem, porque eu sou muito novo para ser um supervisor, porque eu sou muito novo para ser um representante. Começa a assumir responsabilidade daquilo que tu quer ser, então. Se tu é um vendedor, começa a se comportar como um supervisor. Se tu é um supervisor, começa a se comportar como um representante. Assume a responsabilidade e começa a colocar tudo aquilo em prática que realmente você tem vontade. Porque muitas vezes, doutora, tem pessoas que não conseguem realizar seus sonhos porque é um medo. E eu sempre penso o seguinte, o medo só tem que trocar ele, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. A gente precisa, principalmente em negócio, a gente precisa trocar o medo pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Sim. E você buscar com toda certeza ser um cara que seja um exemplo e buscar pessoas que um dia você quer ser. Será que a pessoa que você está seguindo uma pessoa que um dia você quer ser? Se essa pessoa é um bom exemplo, com toda certeza você vai ter grandes números. E ande com pessoas realmente com grande propósito, com grandes visões. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. E eu sempre coloco o seguinte, cara, o mercado ele não vai perdoar armadores, então estuda. Anda com profissionais independentes da área. Porque cada profissional da advocacia, ele tem com toda certeza muita coisa para colocar em prática a disciplina que ele já passou. Assim como um profissional do consórcio, um cara que é do esporte, um cara qualquer área, o cara que é profissional, ele sabe que não é para amadores. Então, para você, não perde oportunidade, não perde tempo, te dedica aquele realmente o teu sonho, o teu objetivo, com toda certeza o mercado está lotado. Eu falava antes, quando era supervisor, assim, na nossa oração, o mercado ele vai continuar. Com você ou sem você. É verdade. É você que vai se decidir se vai ser aplaudido daqui com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou se você vai estar aplaudindo. Eu falo isso uma vez, doutora, foi real, que eu fui em um supermercado, quando eu era vendedor, entrou um rapaz comigo. E depois eu fui no shopping aqui em Macapá, e ele estava empurrando um carrinho trabalhando no supermercado. Ele falou, Nadson, de terno e gravata. Ainda tá no consórcio. Eu falei, cara, graças a Deus. Tá doido? Nossa, tu conseguiu mesmo, hein? Cara, isso pra mim eu parei pra analisar. Eu falei, e ele tava junto comigo e ainda bem que hoje eu não tô aplaudindo alguém. Porque eu não me limitei, não cansei e muito menos não dormi onde que as oportunidades estavam sendo dadas pra mim, pra várias pessoas. Hoje, da minha entrevista... aproveitar todas elas, né? Da minha entrevista que eu fiz, acreditei em uma pessoa, na verdade, só no negócio, entrou mais de 50. Olha. Então, com toda certeza, não se limita. E outra, tenho certeza que tem alguém que está usando você de exemplo. Pode ser teu pai, pode ser teu filho, pode ser algum conhecido teu. Ele se inspira em você. Não deixe essa pessoa, não destrua o teu sonho, e não destrua o sonho dessa pessoa, com toda certeza. É isso. Nadson, muito obrigada, né, pela sua participação aqui. Saiba que a gente fica muito feliz em poder... Você topa todos os nossos desafios, né, Márcia? Todas as nossas ideias aqui. E eu agradeço aqui você pela participação. Mais uma vez, doutora, é uma honra muito grande. Vocês são grandes profissionais.
receber vocês na nossa cidade. É muito gratificante conhecer a minha família, conhecer a minha esposa pessoalmente. A Helena. Minha filhinha abençoada. Tenho amor. Nossa, ter filhos é muito gratificante. Tu te decide e realmente tu vai ser... Já cria um propósito muito grande, né? Sim. É isso. Hoje a gente recebeu o Natson aqui, a gente pôde contribuir para poder ouvir toda a história, né, que ele contou de superação e sucesso. A gente pretende trazer mais pessoas aqui. Se alguém mais também quiser vir falar um pouquinho da sua história, contar a sua trajetória de sucesso aqui, eu e a doutora Jéssica teremos o maior prazer de receber aqui e poder dividir essa história com todo mundo, né, Jéssica? É isso mesmo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.